Hoje é quinta-feira e toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, você tem uma palavra de direção para o seu coração. Toda segunda, às 7 no nosso canal do YouTube, uma palavra de fé, de esperança. Mas quinta-feira é lapada. Quinta-feira é direcionamento. É para você que quer ir mais longe, é para você que quer amadurecer, é para você que quer dar frutos e os frutos permaneçam. Então você está no lugar certo, com as pessoas certas, e a primeira mensagem dessa série, ela vai transbordar na sua casa, na sua família, e vai mudar a sua realidade no nome de Jesus. Eu só quero te pedir uma coisa, antes de a gente começar. A gente não é mais um canal do YouTube, de YouTube há muito tempo. Nós já somos uma comunidade, e uma comunidade com mais de 40 milhões de pessoas que acompanham. Você pode celebrar o nome de Jesus? Aleluia! É Deus que pode fazer isso. Nós criamos uma comunidade chamada Mentoria de Vida. É um grupo de WhatsApp que você vai ser lembrado das mensagens, você vai ser provocado a evoluir, a crescer. E esse grupo de WhatsApp está disponível aqui embaixo. E todas as informações que você precisa sobre a nossa associação, sobre a nossa escola, sobre o nosso ecossistema também estão aqui. E agora a gente vai para a mensagem. Gente, Jundiaí tem que respeitar, não dá. O povo é animado, o povo é bonito, tem cara de realeza. Amém. Aqui ninguém deve para ninguém. Tá tudo certo. Aleluia. Provérbios capítulo 21, versículo 5 diz o seguinte: os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Para aquele que se planeja, para aquele que é diligente, esse sempre está direcionado para a fartura. Mas para aquele que é apressado, precipitado, desorganizado, sempre para a necessidade. Eu vou falar uma coisa para você. A minha maneira de pensar aquilo que vou ministrar, daquilo que vou servir a minha geração, sempre está conectada às dores do nosso tempo. Eu vou te dizer como é que funciona. Nós oramos, nós pedimos direção ao Senhor Jesus, nós clamamos, nós jejuamos, e a gente também olha o direct. E quando eu digo olha o direct, é porque a realidade não está nos stories. A realidade não está no feed. A realidade, ela está no direct. Porque no direct você conta o que ninguém sabe. No direct você faz a dúvida que no público ninguém saberia. E nos últimos meses, eu tenho ficado extremamente assustado com uma postura da rede social. E a postura que eu tenho mais visto e enxergado é pessoas pedindo dinheiro em todo o tempo. É assustador. Se eu postar agora qualquer coisa no feed, vai ter 30 comentários no primeiro minuto, e parece que isso é até uma política já pronta, como se fosse um robô que fizesse. Alguém está dizendo: eu preciso de dinheiro, eu fiz um empréstimo e não estou conseguindo pagar, eu estou prestes a ser despejado da minha casa. E se eu olhar meu direct, a cada 10 mensagens, 5 talvez é alguém dizendo: eu prometo que eu vou pagar, é um empréstimo, eu preciso de ajuda, eu fiz isso e não deu certo, eu estou precisando de socorro, não tenho comida. E eu vou te falar o que eu sinto. Eu tenho um desespero com esse negócio, porque não dá para ajudar todo mundo, mas eu também entendi que ajudar não muda nada. Na grande maioria das vezes não muda absolutamente nada. E eu já vivi isso na prática, de ajudar alguém e 3 meses depois outras dívidas chegaram. 1 ano depois, a mesma realidade de 1 ano atrás que foi resolvida é exatamente de 1 ano depois. Porque não é sobre um acaso, é sobre uma postura, é sobre uma realidade que está inserida na nossa mente, que nos faz fazer a gestão do que o Senhor nos deu sempre de maneira errada. Eu vou te falar uma coisa e não me leve a mal, mas quando eu comecei a viver, e quando eu digo viver é aquele viver adulto, sabe?
quando você começa a ter que pagar as coisas, quando você começa a ter que fazer gestão da sua vida. Eu sempre tive um medo muito grande, e o medo muito grande que eu tinha era não conseguir corresponder às expectativas da minha família em relação à sobrevivência. As decisões que a gente toma, elas vão nos colocando em risco. E eu tomei decisões que me colocaram em risco muitas vezes. E quando eu digo isso, não foi uma dívida que eu fiz, foi uma mudança de jornada. Foi quando eu entendi que Deus estava me levando para um outro destino. Então eu abri a mão de algo que era certo por algo duvidoso. E aquilo o Senhor foi fazendo várias vezes, guinadas da nossa vida. Então sempre o meu medo foi: eu não quero deixar faltar nada para minha família. E essa coisa me consumia sempre. Eu sempre perguntava para todo mundo: o que você faz com o dinheiro que você ganha? Qual é a maneira que você encontrou para gerir? E eu vivi quase toda grande parte da minha vida contando os últimos centavos do mês. Quase a maior parte da minha vida foi assim. Eu sempre chegava no final do mês, e todo mundo aqui que já passou por isso ou está passando sabe o que é. Você chega no final do mês, você ganhou 1.000, no final do mês você tem R$5 na conta, e aqueles R$5 é um testemunho. Ele sobreviveu. Quantos viveram, passaram, sabem do que eu estou falando? Levante a mão. Agora olha que coisa interessante. Durante todo esse período, o meu temor nunca foi a roupa que eu vestia. Meu temor nunca foi o carro que eu andava. O meu temor sempre foi outro. Meu temor foi não ter comida para colocar dentro de casa. Então todas essas coisas, elas minam a nossa mente durante toda a nossa trajetória. A depender da casa que você foi criado, se você viveu num lar de muita escassez de comida, quando você casa, você é tendencioso a gastar muito com comida. E eu estou falando de mim agora. Eu me lembro que na minha casa comer pizza era um evento. Era uma coisa que acontecia igual a estrela cadente. Quando passava, você tinha que fazer um pedido, porque era um milagre dentro da nossa família. Quando eu casei, eu engordei 10 quilos, porque eu podia comer pizza, lindo. E eu comia pizza dia e noite. Eu me lembro que na época eu fazia um programa de rádio, que sexta-feira eu troquei um comercial por uma pizza. Então toda sexta-feira tinha pizza na rádio. E eu estou falando de uma coisa que parece tolo, mas para mim era uma realização pessoal. Agora, observa o nosso tempo. Sabe qual é o problema do nosso tempo? É porque a gente não está preocupado com o básico. A gente está se movendo por aquilo que é superficial. A gente ganha 1.000 e usa um tênis de 2.000. A gente ganha 1.000 e quer usar um óculos de 1.000. A gente ganha 1.000 e faz uma dívida de 500 por mês. Ou seja, alguma coisa no nosso tempo perdeu o sentido. E agora eu não estou querendo falar e dar uma lição de moral em ninguém, mas o que o Provérbios está dizendo é basicamente isso: quem não é planejado, ele vai sempre para a escassez. Mas aquele que se planeja, aquele que faz a conta das coisas, ele vai se guiar na direção da fartura. E aqui, lindo, eu vou dizer um negócio. A gente tem um problema de falar de dinheiro, porque dinheiro é um calcanhar de Aquiles da maioria. Sabe qual que é o maior calcanhar de Aquiles das pessoas? Normalmente é aquilo que a gente mais ama. Quando você vê alguém que ataca muito dinheiro, quando alguém que fala muito do dinheiro dos outros, pode ter certeza, essa pessoa tem pouco e ama muito. E isso é a coisa mais comum. Quando alguém começa a atacar só o dinheiro, porque dinheiro é pecado, porque ter dinheiro não sei o quê, pode ter certeza, essa pessoa ama muito dinheiro e provavelmente não tem quase nada. O problema maior é só uma coisa: prioridades erradas, gestão errada, e a gente está colocando a culpa em Deus e orando para milagres financeiros todos os dias. Irmão, vou falar uma coisa bem verdadeira para você: Deus não vai mandar Pix para sua conta. Deus não vai, não, isso não acontece. Irmão, eu não quero tirar assim, nossa, eu não quero te incomodar com o que eu vou dizer, mas é a pura verdade. Nós estamos colocando na responsabilidade de Deus os nossos problemas na gestão do nosso dinheiro. A gente está colocando na culpa de Deus. A gente diz: porque ninguém me ajuda, porque ninguém coloca a mão para me ajudar. Mas eu quero só que você entenda que o lugar que você está não foi porque Deus te abandonou, foi porque você colocou prioridades erradas. Então não é uma mensagem que aparentemente resolve o problema do endividado.
É a mensagem que vai ajudar alguém a tomar as decisões sábias, para que a próxima estação da vida dele carregue fartura e tranquilidade. E aqui eu começo a entrar em uma jornada silenciosa e perigosa para a maioria de nós, que é tocar naquilo que você gosta, naquilo que você acha que é prioridade. Nós somos uma geração visual. Nós somos uma geração que se move baseado naquilo que os nossos olhos enxergam. Então, o que os nossos olhos enxergam, a gente acha que está preparado para a nossa realidade. Então a gente compra as coisas não porque a gente gosta, mas porque a gente está querendo impressionar alguém. A gente se move em direções a alguns objetos que não são conectados à nossa necessidade, mas são conectados ao ego que a gente inflamou publicamente e que agora precisa defender publicamente também. A gente está preocupado com objetos, mas a gente não entendeu a estação da nossa vida que a gente está. Eu vou ser bem sincero com você. Eu tenho certeza que quando eu falar essa mensagem para você, alguém vai comentar do relógio que eu uso. Alguém vai falar do tênis que eu estou vestido. Alguém vai falar de alguma coisa sobre dinheiro, sobre mim. E esse é o maior problema. Porque nós estamos olhando para a vida das pessoas e não estamos entendendo a estação que nós estamos. Depender da estação que você está, algumas coisas fazem sentido. E na maioria das vezes, as coisas que não fazem sentido é justamente as coisas que estão destruindo a nossa vida financeira. Se algo que não faz sentido para você está no braço de alguém, não significa que a pessoa esteja errada. Só talvez você esteja ansioso demais por aquilo que ainda não chegou o tempo. Só porque talvez a gente está mirando no objetivo errado. E esse é o ponto que gera esse silêncio absurdo. Porque a gente olha para dentro de nós e a gente não entendeu o tempo e as estações. A gente não entendeu que existe o tempo de guardar e o tempo de usufruir. A gente não entendeu que existe uma lógica por trás do dinheiro e que dinheiro não é espiritual, dinheiro é emocional. Guarde isso que eu estou falando para você. Dinheiro é emocional. Por que emocional? Porque o dinheiro não cumpre o dever do Espírito Santo dentro de nós. Ele não fecha a brecha do nosso espírito. Ele não muda o nosso relacionamento com Deus. Não. O dinheiro não cumpre essa função. O dinheiro é um auxiliar do homem. O dinheiro serve o homem. O problema é que nós estamos servindo ao dinheiro e por isso nos ofendemos com o dinheiro ou então rechaçamos a palavra sobre finanças. E é por isso que a nossa geração está tão perdida. Por isso que nós estamos tão endividados, por isso que nós estamos pedindo ajuda toda hora publicamente. E alguém vai dizer novamente: é porque você não sabe a realidade que eu estou vivendo. Quem disse que eu não sei? Você sabe de onde eu vim? Você sabe por onde eu passei? Você sabe qual é a realidade da minha vida? E esse é o problema, o lugar de vítima, que ninguém passa o que você passa, ninguém sabe o que você sente, ninguém tem a vida que você tem. Calma aí, meu lindo. A maioria do endividamento não é pelo tanto que você ganha, mas pelo tanto que você gasta. Me desculpa te falar isso claramente, mas o endividamento das pessoas não é pelo valor que elas ganham, mas pelo valor que elas gastam. Dave, mas eu não ganho o suficiente. Então viva de maneira simples, mas não suje o seu nome. Quando você suja o seu nome, você entra numa bolha de endividamento, onde os juros te sucumbem e você não vai conseguir viver mais além depois daquilo. E essa é uma parada, me parece muito lógico falar disso. Só que tem gente que está espiritualizando tanto que não está olhando para a lógica das coisas. Não, eu vou comprar e Deus vai me dar o recurso. Não, eu vou fazer e Deus vai mandar o recurso. Não, meu lindo, Deus não vai mandar recurso. Se Ele não te deu a visão, o recurso não vai vir. Se o que você está fazendo é fruto do teu olhar, do teu ego, da tua vontade, do teu desejo, Deus não vai mandar o recurso, a não ser que você esteja debaixo de uma visão que Deus te deu. Sabe o que é a parada muito difícil de explicar? É porque isso deveria ser básico. Os nossos filhos deveriam aprender isso no colégio. Nós deveríamos ensinar isso para os nossos filhos dentro de casa. Mas a gente não foi nos ensinado. Nós não estamos ensinando os nossos filhos. A gente é a geração mais endividada e perdida financeiramente que o Brasil já viu. E a rede social está escancarando isso para todo mundo. E aí, meu lindo, a gente precisa voltar no básico. A gente tem que olhar para a Bíblia e só um exemplo basta. José é um exemplo de alguém que não fez economia. José é um exemplo que não estudou o mercado financeiro. José é um exemplo de alguém que só tinha Jesus no coração, Deus no coração, e por conta da prudência salvou uma nação inteira. Grave isso. José foi prudente e por conta da prudência dele, ele salvou uma nação inteira. Sabe qual foi a prudência de José durante 7 anos de fartura? Fala comigo, de fartura.
7 anos de fartura. Durante 7 anos de fartura, ele guardou 20% todos os meses daquilo que entrava para o governo do Egito. Sabe qual que é o problema no tempo de fartura? O que a gente faz? A gente gasta tudo aquilo que a gente ganha. Você ganha 10, gasta 10. Você ganha 20, gasta 20. Você ganha 1.000, gasta 1.000. Mas alguém disse para você que o seu salário não é o quanto você ganha, é o quanto você ganha mais o limite do cartão que você tem. Você ganha 1.000, o limite do cartão é 5, então significa que você ganha? Não, irmão, pelo amor de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Se você ganha 1.000 e o seu limite do cartão é 6, significa que você ganha 1.000. Os 5, meu lindo, não são seus, são do banco. E se você usar e não conseguir dar conta com os 1.000 que você ganha, os 5.000 vai virar 15, só que não vai ser mais de ativo, vai ser de passivo, que de repente os 1.000 que era para o seu sustento vai ser para pagar os juros dos 5 que você não tinha. Parece bobo, mas essa conta a gente não faz, sabe por quê? Porque a gente está dizendo, Deus vai me ajudar. Olha você lá na fila da Renner, Jesus vai me ajudar. Tem 60 dias para pagar, Jesus vai me ajudar. Não, irmão, Jesus não vai te ajudar. Se Ele não te deu a visão, se o que você está fazendo é por conta do seu olhar equivocado, é sobre a sua gestão errada, Deus não vai ajudar. Deus vai te dar um caminho para trabalhar mais, Deus vai te dar um caminho para levantar mais recurso, mas Deus não vai mandar o recurso para fazer você um folgado, para fazer você um irresponsável. Não, não, lindo. É melhor que você aprenda rápido, para que a hora que Deus te colocar sobre montes altos, você saiba fazer gestão com sabedoria, para aquilo que o Senhor te der, você consiga transformar em algo muito maior. Então, eu só preciso dar um último recado. Você não ganha o cartão de crédito, eles vão te cobrar uma hora. E a última coisa sobre dinheiro é a mais difícil de se entender. E eu vou ser bem claro e não me leve a mal. Quando eu tinha 22 anos, eu li um livro sobre finanças. Foi o primeiro livro que eu li. E o primeiro livro que eu li sobre finanças falava que um dos princípios mais poderosos de administração é doação. E eu não vou pedir dinheiro para mim não, tá? Relaxa. Tem gente que vai colocar o Pix na tela, quer ver? Tá vendo? Aquilo que a gente ama é o que nos constrange. Sabe quando a gente tem problema com doar? Sabe quando a gente tem problema com ajudar? Quando o dinheiro não é nosso, quando nós somos o dinheiro. Quem é propriedade do dinheiro não é generoso. Quem é dono do dinheiro não tem pena, mas não é mau gestor. Mas ele sabe colocar as sementes nos solos certos. Ele sabe colocar no lugar onde vai plantar e vai nascer e vai dar fruto. Ele já soube diferenciar o que é esmola e o que é semeadura. E eu só preciso que você entenda isso. Quando a gente entende que doar é a gestão mais poderosa que a gente pode fazer com o nosso dinheiro, a gente entra num outro nível da nossa vida financeira. Vou te explicar o porquê. Porque a gente doa aquilo que apraz o nosso coração, mas a gente sabe exatamente quanto pode doar, porque a gente sabe quanto recebe e quanto gasta. A maioria das pessoas endividadas não sabe quanto é a dívida global, não sabe quanto pagam por mês de juros, não sabe quanto ganham de fato e não sabe quanto custa a sua vida. Por isso que nunca vão conseguir ajudar a ninguém, porque nem a si próprios conseguiram ajudar. Não me leve a mal, mas isso é uma realidade nua e crua. Quem está endividado não sabe quanto ganha, não sabe quanto deve, não sabe quanto a vida lhe custa, não tem uma planilha, não tem uma organização financeira, ela só vive capotando na dívida. A dívida vai vindo uma atrás da outra. Pega dinheiro daqui, paga lá. Mas aqui ficou uma dívida pendente. Ele vai ter que pegar de outro lugar. Ele vai ter que ligar para um parente. Daí o parente vai ficar bravo, porque ele vai demorar e ele vai pensar que o parente não tinha direito de cobrá-lo, porque ele teve uma elegância incrível na hora de pedir ajuda. Mas na hora que ele foi cobrado, ele ficou super ofendido. Por que me cobrou? Porque você pediu emprestado. Você já viu que coisa absurda no nosso tempo? Que quem pede emprestado não gosta de ser cobrado porque parece que foi ofendido? Uai, parece que você acha que eu não vou te pagar? Acho, passou 3 dias. Jesus está quase voltando e nada do dinheiro pingar na conta. O Pix virou um milagre e esse é o problema. Porque o problema que parecia ser simples, na verdade é uma falha no caráter da maioria daqueles que vivem dessa maneira. Eles têm coragem de pedir emprestado, mas não querem ser lembrados do dia de pagar.
Eu vou te falar uma coisa, lindo: você está fadado a viver uma vida endividada para sempre. Grave isso que eu estou falando para você. Se você tem coragem de pedir dinheiro emprestado, mas não tem estômago para ser cobrado, você tem um problema sério de caráter. Você viu quanta coisa porque a gente começou dizendo: lidere a sua vida financeira. Então liderar a sua vida financeira é: faça gestão, saiba quanto você ganha, aprenda a poupar, seja generoso. E se você precisar pedir dinheiro para alguém, não esqueça no dia do pagamento. É melhor que você não coma e pague a dívida do que você sujar o teu nome e manchar a sua história. Parece estranho o que eu estou te falando, meu lindo, mas quem tem caráter não consegue dormir em paz se estiver devendo para os outros. Se você deve para todo mundo e o seu sono é pesado, desconfie de você. Há um problema na sua vida, e ela é maior do que o que você imagina. Eu acho que o clima ficou pesado demais. Tá na hora de parar. Alguém está dizendo: chega, para, Jéssica, chega. E é só isso mesmo, lindo. A mensagem prática é: aquele que não se planeja sempre está caminhando em direção à ruína, mas aquele que é diligente, aquele que age com sabedoria, sempre está caminhando em direção à fartura. Durante um tempo ele vai parecer que nada na vida está dando certo, mas quando vier a semeadura, ou melhor, a colheita da sua semeadura, a sua prosperidade florescerá. Não adianta usar o tênis antes da hora. Não adianta usar o perfume antes da hora. Grava o que eu estou te falando, lindo. Não adianta. Eu me lembro de uma das cenas em mentoria de vida. Segunda-feira você sempre tem uma mensagem dos céus para você também, aqui no nosso canal do YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curte esse vídeo. Quando você curte, você faz com que a mensagem vá mais longe. Então curte, comenta, compartilha. E essa palavra eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E agora, eu quero te convidar também a fazer parte da nossa comunidade Mentoria de Vida. Lá na comunidade é um grupo de WhatsApp. Você vai ser lembrado de toda segunda, de toda quinta. Eu prometo que a gente não vai incomodar você, mas quando precisar, a gente vai ajudar você a ir mais longe, a edificar a sua vida, a você estar mais perto de Jesus. Amém? Então aqui na descrição do vídeo tem um link do grupo. É só você entrar e fique em paz. A gente não incomoda, a gente não fica mandando figurinha: bom dia, tá bom? Então entra no grupo. E agora eu quero convidar você a ir para a mensagem. Ai, ai. Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 9, diz o seguinte: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Amém? Veja comigo exatamente o que a gente leu. Olha o que o texto diz. O texto diz o seguinte: que nós fazemos os planos, mas é o Senhor que direciona os passos. Você acha que o fato de Deus direcionar os passos, isso faz com que a gente perca o direito de fazer o nosso planejamento? Sim ou não? Não? Bom. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim dele é a morte. Então veja, você está disposto a fazer um plano e descobrir que no fim o seu plano estava errado? Sim ou não? Tá vendo? Dá um pouquinho de dúvida, não dá? A gente já fica assim: será que vale a pena mesmo? Porque vai que dá errado. Vai que dá errado. Então não é melhor deixar que Deus planeje? Cuidado para não dar confusão agora. Cuidado. Será que não é melhor então a gente colocar tudo na mão de Deus e deixar Ele resolver todas as coisas? Um pouco dividido a votação.
Alguém disse, vai, é isso aí mesmo. Deixa com o papi. Ele resolve. E alguém está dizendo, não, a gente tem que fazer planejamento. Então, deixa eu dizer para você o que o texto diz. Vamos de novo. Do homem são as preparações. Então fala para quem está perto de você. A tua parte é planejar, mesmo que dê tudo errado no final. Complicado, não é? Porque nós estamos vivendo um tempo estranho. O tempo estranho que a gente está vivendo é o tempo de quem não se posiciona para aquilo que quer viver. O tempo que a gente está vivendo é um tempo assim, nossa, eu quero prosperar na vida, mas não faz nada. Eu quero casar, mas não faz nada. Não se move, deita e fala, o Senhor vai mandar aqui. Ah, o Senhor vai mandar aqui, o Senhor vai mandar nada. Fala pro irmãozinho, vai mandar nada. Você vai ter que caçar, você vai ter que ir atrás, você vai ter que mandar uma mensagem no direct, você vai ter que se expor, você vai ter que passar vergonha. Fala, você vai ter que fazer. Deus não vai mandar nada. Fala, raio só cai do céu. Na vida a gente resolve criando planejamento. Não adianta, meu lindo, se você for apenas alguém que espera as coisas acontecerem, você não vai viver nada. A Bíblia diz que aquele que fica olhando o vento não irá colher absolutamente nada. Quem fica esperando não vai acontecer. Eu vou te falar uma parada que é uma coisa da minha cabeça talvez, mas eu me lembro que essa inquietação, ela nasceu dentro de mim no começo da vida. O começo da minha vida foi muito difícil. E quando eu digo muito difícil, por conta da minha casa, da minha família, eu ouvi muitas palavras de maldição durante muito tempo. Eu tinha um negócio comigo de que eu precisava provar para mim que tudo aquilo que eu ouvia era mentira. Mais do que saber que era mentira, eu queria ver com o meu olho que aquilo ali não tinha poder sobre mim. É uma coisa que parece engraçado para alguém, mas eu me lembro de coisas simples, como por exemplo, na tua casa não vai ter ar-condicionado. Sabe aquela parada? Eu vou ser mais claro. Um dia eu falei pro meu pai, por que você não coloca um ar-condicionado na nossa casa? E meu pai falou, a gente nunca vai ter ar-condicionado. E eu coloquei na minha cabeça, um dia... Eu sou assim, um dia eu vou ter uma casa e eu vou ter ar-condicionado na minha casa. E se der para colocar no banheiro, eu vou colocar no banheiro. Nem precisa, mas eu tava com esse negócio da cabeça. E esse é um negócio que Deus se agrada. Deus se agrada de gente inquieta. Deus se agrada de gente que se posiciona na vida. Deus se agrada com gente que se move, mesmo que tudo diga ao contrário. Eu vou te falar uma parada interessante. O nosso tempo é um tempo de pessoas que aparentemente estão esperando as coisas caírem do céu. Os homens não estão mais tão homens. A minha impressão é que aconteceu um problema na nossa genética. Os homens estranhos. Quem tem mais de 30, você está em extinção, amado. Valoriza o passe. Tô falando sério, minha linda. Se você casou com 30 plus, valoriza. Esses homens aí são os homens que pegaram o sol e não passavam o protetor solar. Uns homens brutos. Fala amém, irmão. Fala amém, me ajuda. Entendeu? É uns homens que sabem bater uma laje. Entendeu? É uns homens que sabem fazer um concreto. É uns homens que sabem fazer uma linha de tijolo no plumo. Entendeu? É uns homens que instala pia. Entendeu? É uns homens. É macho. Meio perigoso. Os homens que você fala, eita, mexe não. Mas hoje você viu que tem uns homens. Nossa. Ah não, tem um marido de aluguel agora. Não, irmão, contrata os maridos de aluguel, mas você tem que pelo menos ter a noção do que está acontecendo lá, irmão. Você tem que saber pelo menos a chave Phillips o que é. A chave Phillips, não sei quem é o irmão Felipe. Você precisa saber de algumas coisas. Então
Então o que eu estou falando para você é, me parece que a gente virou uma geração passiva, aonde está dependendo de todo mundo, aonde a gente está dependendo, porque tem que ter alguma coisa, porque tem que conspirar tudo a favor. Não, irmão, a gente tem que voltar a ser parte de uma geração que nada conspirava a favor e a gente lutava contra o vento contrário. A gente se levantava e dizia, não, eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu vou me levantar, eu vou me posicionar, eu vou fazer mesmo que não está dando certo para ninguém, eu vou empreender, eu vou cuidar da minha casa, eu vou casar, eu vou ter filho. É coisa de posicionamento. Deus não vai mandar nada do céu para você. Então os homens nossos aqui, nossa galera aqui dos 30, talvez essa mensagem não é para vocês, ou é, porque tem uns 30 com ascendente em 23, entendeu? E preciso ter trabalhado. Eu não estou falando agora só de homem, eu estou falando de mulheres também, de mulheres que foram engolidas por um discurso mentiroso, que perderam o sacerdócio da casa sobre os filhos, que perderam a essência feminina, que tentaram de uma maneira errada e se frustraram. E agora de repente me parece que a gente não está mais fazendo plano para o futuro, porque meio que tudo que acontecer está valendo. A gente vai vivendo, vai sobrevivendo, e parece que os nossos sonhos foram encurtados e a gente vai perdendo a essência que torna a gente um caçador, que torna a gente alguém que se levanta e se posiciona. Como eu disse para você no começo, quando eu olho para a Bíblia, eu olho, por exemplo, Neemias. Deus chamou ele para dizer, Neemias, constrói os muros, reconstrói os muros. O que Neemias faz? Neemias faz um plano. Neemias chama a galera, cria uma estratégia, dá um prazo, vai para cima, resolve. A gente tem que ter pessoas que Deus tem um plano para a gente? Tem, mas eu quero fazer o que é a minha parte. Eu vou fazer aquilo que está na minha disposição. Eu vou bater a cabeça, eu vou correr, porque eu sei que Deus vai direcionar os meus passos, mas eu não vou ficar parado. Deus não direciona passo de quem está parado, Deus direciona os passos de quem está andando. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Deus não direciona os passos daqueles que estão parados. Quem está parado, você vira para um lado, para o outro, mas não vai para lugar nenhum. Agora quem está andando, Deus direciona os passos. Deus vai aplumando a caminhada, Deus vai direcionando o destino, Deus vai apontando o futuro, e você vai caminhando, tropeçando e levantando. Você vai caminhando, sofrendo, mas se recuperando. E quando você vê, você está vivendo o centro da vontade de Deus, porque você não parou, você não desanimou, você não desistiu, você ergueu a cabeça e foi até o final. Ou seja, não adianta nada achar que Deus tem um plano extraordinário e ficar parado na vida que você vive. Está na hora de a gente ficar inquieto, está na hora de a gente se incomodar com a vida e dizer, eu quero alguma coisa melhor. E não é sobre sacrificar prioridades, é sobre se levantar como uma mulher e um homem de Deus que quer viver o maior plano de Deus para essa terra. É alguém que quer exercer governo e liderança sobre tudo e sobre toda a realidade construída. É levantar de verdade. E eu vou falar uma coisa para você, meu lindo. A gente precisa colocar isso no coração dos nossos filhos agora. Se você quer, constrói o caminho para chegar até o lugar. Se a gente dá tudo, se a gente fazer tudo, os nossos filhos não saberão o desafio de absolutamente nada. É importante cair de bicicleta, tira as rodinhas logo. É importante o raladinho, é importante passar dor de cabeça, é importante se frustrar. A gente está protegendo a geração que vem, que daqui a pouco vai estar tudo parado assim, dizendo, vou fazer o quê? Não, irmão, levanta, sacode a poeira. Não fica acomodado na vida que você está, não. Eu quero viver algo melhor, eu quero poder trabalhar mais rápido, eu quero ganhar tempo para os meus filhos, eu quero gerir meu tempo, e isso é posicionamento. Então não adianta, Deus tem um plano comigo, qual é? Não sei. Não, Deus vai fazer o quê? Não sei também. Você está fazendo o quê? Eu estou esperando, eu estou só aguardando. O maná vai cair do céu. Não, lindo, o maná caiu do céu só quando o povo estava perdido. Quando o povo chegou na terra prometida, eles tiveram que plantar, tiveram que esperar a colheita, tiveram que olhar para o céu para ver a estação perfeita para plantar. Não adianta. Se você quiser viver com a comida caindo do céu, se muda para o deserto. Mas eu não quero viver a vida toda no deserto, não, meu lindo. Eu quero viver no centro da vontade de Deus. Eu quero ir para a terra prometida. E aí Deus está falando que é a terra prometida, então aprende a plantar rápido, aprende a olhar as estações e tomar as decisões certas e sábias. E sabe por que eu estou falando isso para você? Porque é direcionamento, é inquietação, é colocar dentro de você um negócio assim, nossa, deixa eu olhar minha vida aqui. Mesmo carro há 20 anos, mesmo jeito de falar há 10, nunca mudou, ainda fala as mesmas coisas, problema, não evolui. Já viu, tem gente que não evolui? Você passa 10 anos, a pessoa ainda está no mesmo assunto, ela ainda está na mesma realidade, ela ainda está reclamando dos mesmos problemas, e para ela você diz, nossa, que vida boa. Não é boa nada, irmão, vida sofrida.
e você acha que é bom, mas você está errado. Essa é uma vida estagnada. A gente não foi feito para estagnar. Quem estagna amolece e fica perdido no tempo. Sabe qual que é a coisa da nossa vida que a gente só descobre quando o tempo passa? É quando a gente olha para trás e a força e a energia que a gente tinha já não tem mais, e não dá mais tempo de tomar decisões ousadas que nos levariam para um outro nível. É quem deveria ter estudado na hora certa e não estudou. É quem deveria ter pedido demissão e corrido para outro trabalho e não correu. É quem deveria ter se posicionado e tomado uma decisão clara e não tomou a decisão. Então o tempo passou e disse: poxa, agora é tarde demais. É verdade, é tarde demais. E aí? Vai fazer o quê quando a vida passar? Vou falar um negócio que aconteceu comigo. Quando eu tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade. Qual que é a idade que a gente vai para a quinta série? 10 anos? Bom, quando eu tinha 9 anos, então eu estava na quarta série e vi uma propaganda de televisão. O pau estava torando lá em casa, irmão. O pau estava torando, briga, confusão, palavra de maldição, só treta. E eu estou assistindo a propaganda eleitoral. Amém. E estou olhando que na minha cidade tinha um colégio que tinha ganhado um prêmio de melhor colégio municipal do Brasil. Isso eu acho que eu nunca contei na minha vida para ninguém, pelo menos publicamente. Para as pessoas, amigos de perto, já contei. Foi para minha mãe, obviamente. Falei: mãe, tem um colégio na nossa cidade que ganhou como o melhor colégio público do Brasil, mãe. A minha mãe, com interesse maravilhoso. Deus mudou minha mãe. Estou falando porque Jesus já mudou o coraçãozinho dela. Mas ela falou: não vale a pena não. Mãe, é gratuito, mãe. Não, tem que ir lá pegar fila de madrugada e não sei o que. Deu 1 milhão de desculpa e não foi. Irmão, eu dormi com aquele negócio atravessado na barriga aqui, ó. Eu estudava de manhã. Quando acabou a aula, eu falei: sabe de uma que? Era final do ano, já dezembro. Peguei a bicicletinha e falei: eu vou lá no colégio. Era um colégio que dava uns 15 minutos de bicicleta da minha casa. Pá, bicicletinha, pá. Fui lá no colégio. Cheguei no colégio, o guarda, portão fechado, falou: tudo bom, menino? Tudo bem. O que você quer? Eu falei: vim estudar aqui. Aí o guarda falou: mas você é matriculado? Eu falei: não, quero me matricular. Ele falou: não, mas é a tua mãe que tem que fazer. Eu falei: pois é, minha mãe falou que se você quiser para eu dar um jeito. Minha mãe não falou nada disso, mas eu entendi. Aí isso é maravilhoso. Aí ela falou assim: sério? Eu falei: sério. Então calma aí que eu vou chamar a supervisora do colégio. Me lembro do nome dela, Dona Vânia. Dona Vânia, I love you. Dona Vânia veio. Oi, moço, tudo bem, tudo bem. O que você quer? Quero estudar aqui. Ela falou: é a sua mãe? Pois é, minha mãe falou que se eu quiser para eu dar um jeito. A sua mãe falou isso para você? Falou. Então peraí, vem cá, Dona Zeca, diretora do colégio. Irmão, no primeiro dia eu conheci a nata do colégio. Irmão, quem se posiciona arruma confusão, mas vive os milagres extraordinários. Eu posso dizer que no dia que eu entrei no colégio, eu já estava na sala da diretora. Ou seja, parece que está dando errado, mas está dando certo. Irmão, eu estava na sala da diretora. A Dona Zeca olhou para mim, um menino lindo. Irmão, eu demorei para crescer. Eu era baixinho. Eu tive um estirão de crescimento com 14 para 15 anos. Então eu era um tisquinho, orelhudinho. A orelha já tinha o tamanho de agora, com a cabecinha desse tamanhinho. Eu acho que ela olhou para mim pelo tadinho dele. Esse menino deve apanhar muito. E aí ela olhou para mim e falou assim: mas como assim a sua mãe falou isso? Eu falei: minha mãe não quis vir. E eu quero estudar aqui. Ela falou: então a vaga é tua. Não tem nem vaga. A gente vai dar uma vaga para você. Mas primeiro dia de aula tua mãe tem que estar aqui. Falei: eita, não sei se eu comemoro. O que eu faço? Irmão, fui pra casa, não falei nada pra minha mãe. Falei só pra minha mãe perto de começar as aulas. Falei: mãe, eu comecei e consegui a vaga no outro colégio. Só que tem um negócio, a mãe tem que ir junto no primeiro dia. Ai, que maravilha, minha mãe foi. Irmão, tava uma gangue esperando ela pra brigar com ela na porta do colégio. Ela chegou, a diretora levou ela pra dentro da sala e deu uma lição de moral eterna na minha mãe. Como que o teu filho quer trabalho, quer estudar num colégio melhor e sendo de graça a senhora não fez o mínimo? E aí, irmão, a culpa nunca foi da minha mãe. Só que o resultado de viver aquilo foi de alguém que não ficou inquieto. Então, lindo, a gente tem que caminhar, mas Deus é quem vai direcionar os nossos passos. É Deus que vai fazer as coisas acontecerem, entende? Mas se a gente não se posicionar, não acontece. Não acontece, não adianta. Você quer viver uma vida melhor, você vai ter que fazer algumas loucuras enquanto dá tempo. Você vai ter que planejar coisas e vai ter que tomar decisões ousadas. Não adianta. Se você quer viver uma vida comum, seja comum. Agora, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você vai ter que se posicionar.
Irmão, para acabar, minha mãe sem emprego, não sei quantos anos sem emprego. Minha mãe trabalhou no banco durante 10 anos. Eu tinha uma na minha memória: mamãe trabalha no banco. Fui com a minha mãe na Caixa Econômica, minha mãe reclamando no carro comigo, na bicicleta, que não conseguia trabalho, que não sei o que. E eu tô com aquilo na cabeça: eu vou fazer um negócio hoje então. Cheguei no banco com a minha mãe estava lá esperando no caixa. Eu saí de perto dela e fui lá na mesa da gerente. Falei: oi senhora, tudo bem? Imagina, irmão, eu tinha 12 anos. Falei: tudo bem com a senhora? Tudo bem. Pois é, minha mãe precisa de emprego. Eu tô falando uma coisa pra você, eu tô dando um testemunho pessoal, e não é pra mostrar, nossa, que garoto ousado. Não, irmão, que menino doido, sem juízo, mas tem coisa que só vive com quem toma decisões ousadas e se posiciona para viver a vontade de Deus. Eu falei para ela, Etienne, era o nome dela, Etienne, dona Etienne. Falei: minha mãe, ela trabalhou em banco 10 anos já. Ela falou: sério? Só que aqui só entra concursado. Eu falei: sério? Mas não tem algum tipo de vaga que dê para ela? Ela falou: olha, eu acho que abriu uma vaga na terceirizada do banco. Eu falei: pois então eu vou trazer o currículo da minha mãe. Irmão, fui na minha mãe e falei: mãe, consegui um trabalho para mãe. Minha mãe falou assim: como assim? Falei: vem cá, mãe. Levei ela lá na mesa da Etienne. Falei: olha aqui, ó, é a minha mãe. Essa mulher trabalha muito, sinistra. Isso aqui não erra a conta. Irmão, consegui um emprego para minha mãe num lugar totalmente, sabe, não foi feito para aquilo, não era aquele momento. Mas é só isso que eu quero que você entenda. A nossa geração precisa tomar um posicionamento para viver aquilo que Deus tem para a gente. Se você não se posicionar, você não vai viver o extraordinário. Eu só quero colocar um ânimo em você agora, dizendo para você, meu lindo: não existe nada impossível para aqueles que se levantam na presença de Deus e dizem: Senhor, eu quero viver algo a mais, eu quero ir além, eu quero viver algo sobrenatural. Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Deus só vai dizer uma coisa para você: levanta e sai da onde você está. Sai da onde você está, levanta, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Se você ficar parado, você não vai viver o sobrenatural, e acabou. E aí, meu lindo, acabou. Só vai ter testemunho daqui a um ano quem tomar uma decisão agora de dizer: vou fazer algo que eu nunca fiz, vou me posicionar onde eu não me posicionei até então, eu vou me mover em direção